Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço ao sabor aqui de um cappuccino na xícara nova do Preto no Branco, que o nosso querido Leozinho Rigon nos encaminha. Ele, inclusive, o responsável pelo cappuccino. Não sei se o nosso entrevistado aqui, o ex-vereador pastor Dalmolin, concorda. Dá para quebrar o galho, né? Dá para tomar sem reclamar. Olha, de primeira, provou, e se não vier para dar outras entrevistas, que eu venha só para tomar cappuccino. Vai, tá, então o recado vai direto para o Leozinho, que está ali com o Jadir, e nós estamos também aqui já com o Luciano Apostos, e agradecendo a vocês e abrindo assim, de uma forma diferente, o nosso podcast, né? Agradecendo sempre a Deus pela gentileza que Ele nos deixa, nos permite de estar aqui no trabalho. Faço isso já desde que comecei as minhas atividades, e acho importante fazer isso aí, né? E também dizer que estamos com o Preto no Branco, pastor Dalmolin, edição da sexta-feira, já circulando nas bancas e nas ruas, e já arrumando para o ano 5º. Já fechamos o 4º aniversário, ininterruptamente, é semanário, mas nunca deixou de circular. E nós temos aqui as informações políticas, temos o esporte, temos as matérias que são encaminhadas aí do cotidiano, do geral, as informações de economia, do setor público e muito mais nas nossas edições semanais aqui. Na página política, onde eu assino aqui, nós temos várias informações relacionadas com o dia a dia aqui no setor da política, também o que está acontecendo envolvendo as lideranças nossas aí e aquilo que vai acontecer pela frente. E porque nós temos esse Batendo o Guizo, o veneno da política, nós convidamos, não assim, viu, pastor, exclusivamente. Já tivemos aqui convidados que vieram falar de outros assuntos. Mas como temos que bater o guizo, e diz que o veneno da política existe em Cascavel mais do que em qualquer outro lugar, então por isso até o senhor está aqui conosco, recebe os nossos agradecimentos. E a primeira questão: como é que está hoje o ex-vereador Dalmolin? Tudo bem com a família, atividades, está meio sumido da área pública ou política ou não? Certo. Obrigado, Miguel, pelo convite de estar aqui. Eu queria dizer, então, você que não assina o Preto no Branco, assine, porque eu recebo ele fresquinho na minha casa, e é até uma curiosidade, eu recebo 2, Miguel. Aí eu repasso um para um amigo meu, um vizinho meu, que gosta de ler também, que eu sou assim, eu gosto de ler e guardar ali, porque depois isso eu quero ver uma matéria. Isso é uma do Leozinho Rigon, já para biscoitar novos assinantes. Legal. Com e certeza, daí eu leio, dou para ele, e eu gosto de guardar o jornal pelo menos uns 20, 30 dias, porque se eu quiser ver uma matéria, eu vou lá, pego o jornal e vejo a matéria. E o senhor também recebe via eletrônica, né? Isso, eu mando para muitos contatos, quer dizer que dá para se sim, mas eu gosto desse aqui, ó, no papel, que você senta e lê, para voltar aos tempos antigos. Aqui no jornal, na imprensa, o nome Celso Dalmolin está meio apagado, meio escondido já faz algum tempo, desde aquela sua saída inesperada, surpreendente, e o senhor vai analisar, da Câmara de Vereadores aí. O que tem feito de lá para cá? Miguel, primeiro que o meu maior objetivo na minha vida, o que está no meu coração, princípios que eu tenho é ser pastor. Serei pastor sempre, nunca deixarei de ser pastor. Se eu tiver que fazer uma escolha política e ser pastor, serei pastor. E cuidando da minha família, né, uma família abençoada, tenho uma esposa maravilhosa, que eu amo demais, minhas filhas, né, e estou nessa sequência de cuidar agora da igreja e da minha família e também meus negócios particulares. Qual é a sua igreja? Hoje eu estou na igreja Jesus Liberta. Por que hoje? Antes estava no... Eu estava na quadrangular antes, né? E houve uma situação que a gente decidiu ter a nossa outra denominação que a gente está agora. Aproveitando aqui, antes de nós enverdarmos na área política, também é importante que os amigos saibam que a religião católica tem todo um sistema, todo um regramento que é da religião católica, certo? A Assembleia, os evangélicos e outros tantos aí também tem a sua, certo, que é diferente da católica. Uhum. Daí nós vamos querendo até analisar as demais. O Espiritismo tem um sentido, um caminho, o candomblé, né, vamos dizer assim, outro, e aí nós temos os ismos, né, temos aquelas religiões, o islamismo, o budismo e tudo mais. Então, é tudo
que precisa ser administrado, precisa ser discutido, precisa ser atualizado. E tem política partidária no meio disso tudo aí, pastor, ou não? Primeiro, você falando em religiões, lembrando que religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Você tem uma religião onde você vai congregar, onde você vai se reunir e onde não existe uma unidade de pessoas que tem aquele entendimento. Mas aprenda uma coisa, quem salva é Jesus Cristo. Não adianta eu chegar lá no céu e dizer, eu era da religião tal, se não tiver Cristo na tua vida, não vai ver nada. Então siga a Bíblia, que ela é, e siga Jesus Cristo. E aí você tem um lugar onde você vai congregar. Mas as lideranças que estão à frente aí desses caminhos todos, tem que se observar, né? Porque são homens e mulheres, né? Na verdade, você tem que, quando a pessoa fala alguma coisa, se eu te falar alguma coisa, você vai para a Bíblia, para a palavra, ver se aquilo está na Bíblia. Está na Bíblia, é verdadeiro. Não está? Não está na Bíblia, então estão mentindo para mim. Cuidado que nós estamos entrando na apostasia, nós estamos entrando no tempo dos falsos profetas, dos falsos líderes, que vão te trazer alguma coisa que não é real. Tudo que alguém te falar, um líder religioso te falar, tem que ter base bíblica. Sabe que muita gente acredita quando alguém diz assim, olha, vem aqui, senta aqui que nós vamos já reservar um terreninho para você lá no céu e tal. E aí faz toda uma composição, e eu faço isso brincando, mas é sério também, porque eu quero dizer o seguinte, tem muita gente, e eu não vou aqui encaminhar, mas no geral, que nós estamos falando, porque o senhor não veio aqui falar mal de ninguém, nem nós vamos aqui falar bem só de um. Mas é o seguinte, tem muita enganação também. Tem aí, que é por isso que a pessoa ela tem que conhecer a Bíblia, ela tem que conhecer a palavra. Você tem que estudar a palavra de Deus, a Bíblia, para saber o que estão falando, se é verdadeiro ou não. Mas quando você não conhece... Não temos tempo de ficar lendo Bíblia, pastor. Não temos tempo. Tem que ler. Não. Miguel, a pessoa que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar e ter intimidade com Deus, ela está numa situação difícil. Ela está numa situação difícil, que não tem. Tem que ter tempo para ler a Bíblia, para estar orando e para estar... Mas calamaço assim, não lê um livro hoje, outro livro amanhã, tem os capítulos. Se todo dia você lê um capítulo da palavra de Deus, até começar em Gênesis, em um ano você lê toda a Bíblia. E não é ler como você está lendo, né? Você vai ler e vai estudar e analisar aquela parte. Então, quero dizer mais uma vez, quem não tem tempo para ler a Bíblia, para orar e para ter intimidade com Deus, entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus, o Pai, e se colocar na presença dele ali no secreto, essa pessoa não está garantido a sua vida eterna. Está pensando que está salva, mas não está? Não está. E tem política ou não tem? Lhe perguntei, o senhor foi para lá, para cá e não falou. Tem política em todos os sentidos, né? Nós fazemos política todo dia, a todo momento, né? E a política existe, tem política dentro das igrejas, e aí outra coisa que a pessoa tem que analisar, que tipo de política que está sendo feito dentro das igrejas. Qual é a política? Quem a igreja quer que represente a igreja? Muito fácil. Você pega e dá uma olhadinha no passado dessa pessoa, certo? Analisa o presente e tu saberá o que é o futuro. Quer saber quem é o Celso Dalmolin como pastor? Vai lá no meu bairro. Como é que é o Celso Dalmolin como pastor? Como é que é o Celso Dalmolin como pai, como esposo, né? Vai na minha rua, conversa com meus vizinhos. Como é que é o Celso Dalmolin aqui? Aí você vai saber que pessoa que eu sou. Porque hoje, muitos falam. E eu posso até convencer alguém pela fala. Mas as minhas atitudes vão arrastar você naquilo que eu estou fazendo. O Dalmolin político também tem como fazer um levantamento, é fácil. Quer saber quem é o Dalmolin político? Você entra na internet, puxa o preto no branco, vê as matérias, puxa na internet e vê o que Câmara, fez. Né? Tem a própria site, Câmara, né? Tá lá hoje está fácil, Miguel. Hoje está fácil. Tu quer saber quem é um político? Entra na rede social, puxa a história do cara e vê o que esse político fez no passado. Certo. Vê o que ele está fazendo no presente e tu vai saber o que ele vai fazer no futuro. Quer saber sobre o Celso Dalmolin? Puxa na internet, puxa a minha vida, puxa a minha história, puxa meus projetos, as minhas ações, as minhas lutas, e tu vai ver quem eu sou e vai saber quem eu serei no futuro. Se fizer isso aí que o Dalmolin está falando, puxar, vai achar lá assim, Dalmolin caçado pela justiça, né? Tem essa palavra caçado. Aí depois lá vai ter assim, Dalmolin afastado pela justiça, perde o mandato, e por aí vai. Então varia dos títulos, mas a verdade foi essa aí mesmo. O senhor estava lá fazendo o seu mandato, Terceiro de repente, mandato. por uma questão de justiça e tal, o senhor e o seu colega, Cabral. o Cabralzinho, né? Perderam a lavagem do pescoço, tiveram que ir para casa, dando lugar a outros dois vereadores.
E aí o senhor já vai comentar isso aí, mas eu já quero saber, o senhor, no seu coração, tem alguma restrição, odeia, tal, o Carlos Xavier e o Josué? Uhum. Olha, Miguel... Não vai me dizer que toma um cafezinho e não, toma um chimarrão na mesma cuia. Depois que eu saí da Câmara, eu nem voltei mais na Câmara de Vereadores, que eu não sou vereador, não vou lá incomodar ninguém, e eles entraram. O meu princípio é assim, a partir do momento que aconteceu isso não abalou a minha vida espiritual. Abalou meus projetos, abalou o meu entendimento, coisas que eu queria fazer, projetos que estavam em andamento, lutas que estavam em andamento, isso abalou. O senhor teve um prejuízo aí nesse sentido, né? Espiritualmente, não. Tá? De o caso é assim, não, mas o Celso tá falando, será que é verdade isso? Agora eu vou colocar, o que eu fiz? Entrou em depressão, dá um molinho, adoeceu, isso não aconteceu, né? Não, feliz, alegre, eu aprendi a ser feliz e servir a Deus, então não tem problema, eu aprendi com Paulo Filipenses 4, né? Por mais que sejam as lutas, eu sou feliz, e a hora que a luta é muito grande, tudo posso naquele que me fortalece, que é o nosso Deus. E a Bíblia também ensina, a pregação toda, e aqui eu acho que todas elas, meio que do modo geral, que a gente deve dar o outro lado da face quando agredido e deve perdoar também aqueles que nos fazem mal. Então, Miguel, o que eu fiz quando aconteceu isso? Eu coloquei nas mãos de Deus, eu transferi essa situação a Jesus Cristo, certo? Que a Bíblia nos permite isso, e disse: Jesus, eu entrego a ti essa situação. Não conversei com os dois, houve uma injustiça, mas meu coração está limpo, tranquilo, não tenho ódio, não tenho mágoa, porque isso eu coloquei nas mãos do Senhor. E o Senhor, no futuro, vai decidir como será. Se tiverem os três que se encontrar agora, dando tudo certo, porque os dois citados aqui são vereadores e vão à reeleição, né? Estão em pré-campanha, assim como aqui o ex-vereador está também em pré-campanha. Vamos que combinem todos com o povo, e Deus ajude também. Os três vão para a Câmara a partir de janeiro do ano que vem. O entendimento, vai ser harmonia, tudo certo no quesito legislativo. Com certeza, desde que entre pelo voto. Certo? Porque, na verdade, os dois vereadores eleitos pela população de Cascavel foi Celso e Cabral, certo? Os dois que entraram por uma ação. Eram suplentes, né? Estavam no direito deles também. Se o senhor pegar o voto dos dois, não dá a mesma quantidade de voto no Cabral. Então, a população queria o Celso e o Cabral como vereador. Eles entraram numa ação e essa ação deu certo. Houve uma injustiça, na minha opinião, mas tudo bem. Teve mulher lá que fez campanha com o senhor na oportunidade lá e aplicou o golpe, não foi pedir votos e tal. Teve mesmo isso? Na verdade, teve casos pior que o nosso até em Cascavel, né? Na verdade, ela era candidata, ela pegou Covid. A filha dela parece que pegou Covid também, e teve um momento que ela acabou desistindo, ela disse que vou desistir e tal. Ela conversou com o presidente do partido, que era o Gugu, e nessa conversa tomaram alguma decisão. Só que certo? Nós não estávamos sabendo nada disso, certo? A injustiça tá. Se houve uma falha, não houve uma falha nem dos dois vereadores eleitos e nem do restante que era suplente. Porque eles tiraram a votação do partido. Tanto é que ninguém foi condenado de nós, certo? Até agora ninguém foi condenado, ninguém até agora. Tá? Ninguém foi condenado a pagar uma pena por isso, no caso, né? E o que acontece? Houve uma conversa e lá na frente entraram com o processo, e daí que nós tomamos ciência que houve essa situação, esse problema. Não teve malandragem, então, por parte de vocês, né? Não, não, de jeito nenhum. Ela vai lá, faz de conta e tal. Miguel, se nós soubesse que essa mulher... aquele negócio das cotas de gênero e tal, que tem que atender, né? Se nós soubesse que essa mulher ia desistir, por exemplo... Nós tirava 2 homens sem problema nenhum. Nós tivemos homem lá, um que fez 9 votos e outro que fez 17 votos. Nós ia chegar para essas duas pessoas, vocês saem porque... E seria resolvido, e como você resolve a questão? Agora, quando vai para o judiciário, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Na verdade, ali... Melhor é ir pela urna mesmo, né? Exatamente. Então, por exemplo, que se eleja um novo voto, e não... na segunda situação. Se eleger um novo voto, vai ter o respeito, vai ser respeitado, vamos trabalhar junto, o que for honesto, o que for justo, o que for verdadeiro, terá meu apoio com certeza. Aí o senhor passou esse tempo todo fazendo as atividades suas, o senhor já enumerou aqui, meio que afastado assim da política, de uma forma de participação, mas sem deixar de falar com o povo, né? Não. E desde o início eu lembro que quando alguém perguntava, e aí Dom Molim, vai para a eleição ou não vai? O senhor dizia assim, já estou em pré-campanha. Vai para trás. Alguém me perguntou... E o Cabralzinho também. Também. Alguém me perguntou esse dia assim, Celso, quando que eu começo a pré-campanha? Como? Quando eu começo a pré-campanha? Esse cara, eu já estou em pré-campanha há 20 anos.
A pré-campanha... Permanentemente. A pré-campanha sempre existiu, você vai existir. E é na pré-campanha que você faz a diferença. Correto. A campanha é para fazer aquele fechamento depois, mas é na pré-campanha seguindo tudo que a lei determina, né? A sua base disse, as suas lideranças de tudo isso aí, o pessoal se posicionou? Sim, todos a meu favor, todos comigo, todos entenderam, todos pesquisaram. Bom, na verdade, pesou um pouco em cima de nós o fato de nós sermos PL, né? E quando você vê PL ainda, eu e o Cabral fazemos parte da executiva do PL municipal. Eu sou tesoureiro, o Cabral é o secretário. E eu também faço parte da executiva do PL estadual. Então pesa tudo isso, é PL e tal, e vamos ver o que dá para fazer para tirar esse PL da função e do trabalho. Mas não mexeu em nada, continuo cristão, continuo patriota, continuo de direita e continuo lutando e lidando para abençoar o povo da nossa cidade. Né? Família, as bandeiras são as mesmas. Sim, né? sim. Anti-aborto, com mais experiência, porque quando você passa por uma dificuldade como essa e você não é abalado espiritualmente, certo? Você não abala o teu interior, teu espiritual. Numa fonte, numa não, viemos com mais força e se preparem, porque Celso Dalmolin, tudo dando certo, e o ano que vem estando de novo na Câmara de Vereadores, estarei com certeza muito mais forte, muito mais capacitado e a briga será muito maior. Aborto ainda é contra? Contra. Dá uma confusão generalizada aí, né? Agora parece que aprovaram uma injeção no coração das crianças ainda no útero da mãe. Ouviu falar isso é um absurdo, disso, não? Isso é um absurdo. Meu Deus do céu. Miguel, vamos resumir assim, ó. Nós falamos muito em Deus, né? Sim. Pessoa que quer aprovar o aborto não conhece nada da Bíblia, nada da palavra. Nunca leu a Bíblia e não crê na palavra. Que vão na missa e vão no culto regularmente. Mas não conhece a palavra. Um cargo eletivo em Brasília, Curitiba. Só pegar ali quando Deus fala e diz, Anemias, você me fala em memória, eu te conheci no ventre da tua mãe, quando você foi gerado. Quando ele foi gerado já era uma vida e Deus já reconheceu ele, certo? Então não vem com essa história. Vida é vida e tem que ser preservada. E quem não não preserva a vida e é a favor do aborto, está indo contra Deus, contra a palavra e vai pagar o preço. Agora dizem que fazer injeçãozinha lá no coração do feto, a criança não sofre nada. Meu Deus, Mas aí não é questão de sofrimento na sua ótica e na de muitos. A questão é da geração da vida. Qual a diferença do crime de matar o Miguel, que deve estar lá com seus quase 90 anos? Qual a diferença de matar o Miguel, certo? Que tem aí os seus 60 anos, ou matar um feto que tem 6 dias. É duas vidas. O crime é o mesmo. Tá? Isso é um crime contra as leis de Deus, isso é um crime contra os princípios cristãos. Falando em crime, agora foi afastado de vez aquela possibilidade de se deixar o presidiário fazer a popular saidinha. Viu falar isso aí? Sim. O que o senhor achou disso ou não acompanhou bem de perto? Por favor, o cara tem que pagar. Sem saidinha. Sem saidinha. Às vezes a pessoa diz assim, mas peraí, o cara foi preso e até na prisão o cara se reconciliou, o cara aceitou Jesus e o cara até se converteu a uma religião e está um cara bom. Você pagar um preço no teu perdão é uma coisa, você ser perdoado por Deus é uma coisa. Agora você tem que pagar o teu crime à sociedade. E se a nossa lei diz que é tantos anos, é tantos anos. Está convertido, está abençoado, foi perdoado o seu crime, mas vai pagar a sua prisão, certo? Contra a saidinha, que na saidinha que temos um problema sério. Muito bem, voltando ali da questão partidária, porque a gente faz aqui uma embolação, viu? Porque uma coisa é ligada na outra. Você não pode querer falar só de um ou do outro assunto. É tudo, e a política partidária está por trás de tudo isso, inclusive da própria religião que nós falamos aqui, desses assuntos aí, aborto, saidinha, legalização das drogas. O que está achando dessa legalização das drogas também, esse assunto? Tem acompanhado? Não? É outro absurdo. É outro absurdo que existe. Porque que existe... Mas não é a legalização da droga, é só a questão da maconha. Absurdo. Olha, na verdade assim, começa com o cigarro e a pessoa fuma e causa um problema sério à sua saúde, aos princípios. A manguaça é pior ainda. Pior ainda. O alcoolismo é isso. Então, droga. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com essa situação. Não pode aprovar jamais. Vamos até voltar agora à instituição igrejas. Todas as organizações, todas as religiões. O cara entra no vício, se destrói. Aí a gente traz para a igreja, agora estou falando que traz a igreja, recupera a pessoa, diz, olha, não pode, tal, reestrutura a família. Então por que o Estado quer destruir
uma família, quando destrói o pai, a mãe, o filho, quer destruir uma família. Por que não se une com a igreja que está tentando recuperar essa pessoa? Por que isso? Então o Estado quer destruir, viciar, e nós, a igreja, estamos recuperando? Una-se a nós e vamos só recuperar. Mas aí eu acho que o senhor está pedindo demais, querer aqui nos dar um alento, que bom que seria assim, que a disputa de poder, de mando, os dogmas todos que existem aí, poderiam ficar relegados a um segundo plano ou se juntar lideranças vinculadas à política direta, à administração federal, estadual, municipal, com as lideranças desse monte de segmentos religiosos aí, que são cabeças pensantes diferentes umas das outras e que disputam muitas vezes, uns e outros, o poder. Então, quando há uma disputa pelo poder, pastor, está difícil. Com certeza, assim, mas que nem aquela tradicional disputa do bem e do mal, de Deus com o diabo. É a mesma coisa. O bem sempre vai vencer o mal e Deus sempre vence o diabo. Então, se você estiver com Deus, com o bem, você está do lado vitorioso. Esquece o resto que você vai vencer. Ah, mas eu tô com lutas, com dificuldade. Mas você tá do lado do bem? Tá, você vai vencer. Isso é certeza. E quando você pega, tem muitas religiões que acabam extrapolando a direção certa da coisa, mas tem muitas e muitas. A maioria tá fazendo a coisa certa, independente de qual seja a religião. Maioria tá ajudando, tá cuidando, tá protegendo, tá alimentando, está fazendo uma obra digna de um filho de Deus e daqueles que estão representando Deus nesse mundo. Então, tem que ter esse discernimento e nós vamos conseguir. Falando em disputa, informações que nos chegam e tal, circulam, o senhor sabe que os bastidores políticos, eles nunca dormem, né? Sim. É dia e noite, o venenozinho correndo lá. E aí falaram assim, olha, o pastor Dalmolin está meio com dificuldades, não está bem na igreja, teve que partir para outra e tal. E as lideranças evangélicas da cidade não estão mais querendo apoiar nem o Dalmolin, também falaram no Misael, que é hoje vereador, como é que chama? No exercício, né? Porque o Rômulo está licenciado, e o próprio Rômulo Quintino, que é vereador, já está licenciado também, está lá no grupo do pré-candidato Pacheco. E aí, então, esses três já não teriam mais, assim, o mesmo brilho, né? A mesma bênção, vamos dizer assim, e outros nomes estão surgindo. E até agora, recentemente, nós fomos informados, eu acho que está lá no PL. Eu não lembro se é no PL. O Zaqueuzinho foi lá para o PL? Não, o Zaqueuzinho está lá para o União Brasil? Não. Está lá com o Gugu, PSD. Ah, PSD. PSD. Ah, tá, ok. Nos corrige, certo. Eu não tenho certeza, mas acho que é no PSD. É a PSD. Agora, lembrei aqui. Pergunta, tem esse tipo de coisa que ser encarado também? Bom, tem um líder novo, como veio aí o pastor, como é o nome do pastor? Que vai para a campanha? Não, que chegou aqui para comandar. Da Assembleia, não lembro. Houve uma troca aí. Não lembro. Esse pastor aí abençoou uma renovação. Isso prejudica os seus planos ou não? Não, vamos por partes então. E me corrija se eu estiver errado. Não, sim, né? Celso Dalmolin não perdeu suas bases, não perdeu nada. Eu faço parte da diretoria da UPVEL, da Ordem dos Pastores Evangélicos Cascavel. Para mim fazer parte dessa diretoria, se eu não tiver tudo certinho, eu não entro. Não entro. Então eu faço parte da diretoria. Então já derruba isso e tenho apoio de muitos pastores e muitas pessoas. Quando você sai de uma denominação, que eu falei antes, denominação não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. E quando a tua liderança perde a visão, como o senhor mesmo falou aqui agora há pouco, perde a visão, e agora eu estou falando liderança nacional e estadual, não municipal, nacional e estadual, perdeu a visão e saiu fora dos princípios, você tem que tomar uma atitude. O que o Celso Dalmolin fez foi tomar uma atitude, e não fui só eu, teve outros pastores que saíram também dessa denominação, porque não concordaram com uma visão que estavam tendo lá a nível nacional e nível estadual, certo? Nós não concordamos, batemos de frente, disseram que não quero daquele jeito, então eu estou fora. Isso mostra hombridade da minha parte e da parte daqueles que saíram também na cidade de Cascavel dessa denominação. Por quê? Se nós vamos pregar a verdade tem que ser aquilo que está na palavra. O que aconteceu que deixou o senhor tão descontente, resumindo? A Bíblia fala em apostasia. O que é? O senhor citou isso? Isso. Apostasia é quando você começa a negar a fé.
certo? Quando você nega a fé. Como é que você nega a fé? Você nega os princípios da palavra de Deus, certo? Então, se um líder... É o que nós estamos acontecendo no nosso Brasil hoje, né? Não é apostasia, mas o nosso governo hoje de esquerda está acabando com o Brasil. Está destruindo o nosso Brasil. Mas ele disse que quem demoliu o Brasil foi o governo que o senhor apoiou, que é doença, Vou falar sobre isso depois. Mas voltando aqui. Então, a apostasia é negar a fé. A partir do momento que negou a fé e saiu fora do que eram os princípios e começou a querer governar o povo de acordo com o seu entendimento que não está na Bíblia, você toma atitude. Então, o que o Celso Dalmolin, pastor Celso Dalmolin e outros pastores, até da cidade de Cascavel, fizeram isso, olha, então não dá para nós que nós vamos... Você tem essa liberdade de fazer isso, né? Aí nós saímos... Já se fosse na igreja católica não poderia fazer, né? E para provar e para colocar, que nem eu falei, vai no bairro que eu sou pastor, no Floresta, fala com o povo. Nessa saída, 100% dos meus membros saíram comigo. Duas coisas, então, aqui para deixar claro. Celso, que eu já ouvi também. Celso Dalmolin está caçado e tal, não pode concorrer e tal. O senhor já ouviu isso por aí também, que eu sei, né? Então, duas coisas que não são verdadeiras. O senhor não está caçado, está com seus direitos políticos plenamente em vigor, e o senhor não foi expulso de nada. Não. O senhor apenas fez uma movimentação de acordo com a sua vontade. Isso. Só para concluir, eu fui numa casa ontem, e a família disse, Celso, veio outro candidato aqui e falou para apoiar ele que você estava caçado. Eu disse, não, mentira. Ele disse, puxa, e a gente até assumiu o compromisso com ele. Bom, esse cara já mentiu aqui na hora que chegou. Pode dizer o nome dele? Eu pergunto. Não, mas na verdade eles não me falaram o nome. A família não me falou, não. Eu pedi também, porque eu ia ligar pro cara na hora. É um problema muito sério, pastor. Mas viu, Miguel? Nós temos que atentar também e ir atrás dos nomes das pessoas. Mas, então vamos lá. Na hora eu pedi, me dá o nome que eu vou ligar para ele agora, para dizer para ele que ele está enganado do que ele está falando. De repente ele está não me deram. Então, assim, então essa pessoa já mentiu para vocês agora, não pediu um voto. Se a pessoa mentiu agora para ganhar o voto, imagina lá na frente. Talvez tenha mentido antes também, já, né? Já. Mente agora. É uma consequência. Mas, pastor, então, e na religião está tudo certo tudo certo, também, vamos para frente. Vamos lá. Mas o senhor sabe que na política vale tudo, né? O senhor já ouviu falar isso? Sim. Que só não vale o quê? Perder a eleição. E aí, do pescoço para baixo... Pancada. E aí, como é que fica isso aí? Não, na verdade é assim, eu penso bem uma situação bem clara, Miguel. Primeiro, que eu tenho meu coração tranquilo, estou em paz, estou feliz, perdi o mandato, não me prejudicou nada a minha vida espiritual. Eu estou muito bem, graças a Deus, igreja crescendo, o povo sendo abençoado. Então isso aí não me incomoda, certo? E toda mentira será revelada. E toda verdade também será revelada. A Bíblia diz assim que tudo que tu planta, tu vai colher. Se o cara plantou mentira, vai colher mentira. E vai ter a resposta que aquilo era mentiroso. Plantou a verdade, vai colher verdade e vai ser provado que aquilo é verdade. Então é uma questão de tempo. Inclusive eu ouvi também falar, certamente o senhor há de convir, que é plenamente possível que isso tenha sido dito, talvez até hoje, assim, o Dalmolin tinha aí 15 mil bruto na Câmara, hoje mais ou menos, um pouquinho menos e tal, e esse dinheiro quebrou, faltou agora e quebrou o Dalmolin. O senhor falou que tem negócios e tal, toca a sua vida, a sua esposa trabalha, ela é funcionária. Eu tenho meus negócios particulares também. Então não tem problema nessa questão. Não está passando fome nem frio. Nem fome, nem frio, tenho minha casa própria, tenho outra casa e tô, só para derrubar essa tese, e tô construindo uma casa no Positano, eu tinha um lote lá, aí esses 2 anos me dediquei, certo? Eu administro algumas construções também e tô construindo uma casa para mim. Tá vivendo bem. E antes de eu ser político, eu vivia como? Pois então, o senhor dependia do salário ou não? Não, o salário ele é muito bom e vem cá, mas eu trabalhava para isso. Mas como eu não estou trabalhando na Câmara, eu continuo meu negócio. Outra coisa, então, aqui já emendando, o senhor fala que está construindo uma casa. Isso. O senhor tem financiamento? Não. Está com recursos próprios? Sim. Isso é uma coisa importante. Mas também é problema seu, não temos nada com isso. Mas agora vem a pergunta. O senhor fez um barulho danado em relação a algumas edificações habitacionais da cidade. Certo. Agora vai dizer exatamente, vai relembrar assim. Então, no geral, eu lembro que as suas denúncias na Câmara de Vereadores, o senhor fazia um piseiro lá, relacionada à má qualidade, a questão até de segurança, risco de vida em alguns momentos. Nossa, muito grave. E tal. E a sua briga com caixa, com empreiteira, teve até que judicializar essa questão aí. Sim. Ameaças, fomos ameaçados. Resumindo, como é que ficou isso aí?
A primeira ação que eu entrei, são várias, né? São Pazinato, Jaborá, Quebec e Gralha Azul. A primeira que eu entrei, depois de praticamente 5 anos, que passou por todos os processos, que é o Pazinato, já foi resolvido, e vocês podem ir lá agora no Pazinato. Onde que é o Pazinato? Pazinato ali no Clarito. No Clarito. Pertence ao Florestas, O que tinha lá de problema? O que o juiz determinou agora. O que tinha de problema? Tudo. Parte hidráulica, instalação de gás, certo. Instalação elétrica, né? Sim. A parede, forro, chão. Aí o juiz mandou fazer o quê? Aí depois de um processo, o Ministério Público, eu denunciei no Ministério Público, Sim. provamos, toda aquela situação que você falou, foi para o Ministério Público, o senhor confirmou, contratou uma perita, confirmou que tudo que nós tínhamos estava coisa, foi para o juiz, e o juiz já determinou, já faz O quê? a reforma total dos 60 apartamentos. 60? 60 apartamentos. E presta bem atenção, Miguel. Toda a parte hidráulica, toda a parte de instalação de energia elétrica, certo. toda a parte de gás. Tem apartamento que só vai fazer o seguinte: vai trocar todo o forro, todo o piso e todas as paredes. Beleza. Vai fazer tudo de novo. Tá, esse Pazinato. Pazinato resolvido. Os outros ainda Ainda está com o Ministério Público, a gente está acompanhando. Mas é mais ou menos a origem. O caminho vai ser o mesmo. Eu acredito que essa mesma determinação, tem uma palavra que fala, o mesmo entendimento que teve no Pazinato, vai ter os outros, certo? Bem entendido que depois que eu saí da Câmara, teve alguns lugares que já estavam começando a reforma, como eu saí e parei de pegar em cima, eles recuaram. Mas agora sim, e no Pazinato, o pessoal está feliz, contente, me chamou lá já, me agradeceu e está sendo feito tudo. Então, do jeito que o morador quer, vai ficar cada apartamento daqueles. E os programas habitacionais, de um modo geral, porque, na verdade, nós sempre temos a participação, e se não tem, deveria ter, do ente público na questão de fiscalização e tal, porque uma construtora dessas, para fazer uma obra assim, ela depende de licenças da prefeitura. Cidade Bela, ela precisa. Que executamos eles. A prefeitura, ela participa e ela comparece em todo tipo de qualquer programa. Sim. E aí ela precisa fiscalizar. E tem gente que aborda até disso que o senhor denunciou e fala que faltou e falta fiscalização mais efetiva do gestor público. Miguel, o senhor concorda com isso? Concordo. Como que foi liberado? Pois é. Como que foi liberada essa obra do Pazinato, por exemplo, que não tem projeto da instalação de água? Que coisa, eu fui na Sanepar e cobrei a Sanepar. Por que os moradores, 60 moradores... Como é que é? Não tinha? Não tinha. Né? Agora vamos fazer. Mas vamos só para resumir para a população até entender. No Pazinato tem 60 apartamentos. Em um relógio só, para os 60. Então todo Como é que faz para pagar? Aí que tá o detalhe, é o fim do mês, a síndica passa no apartamento, bate, seu João, dividimos aqui, não, mas eu não lavei carro, eu não lavo carro, eu lavo pouca roupa e tal, por que eu vou pagar tudo isso? Coisa, hein? E olha o detalhe, havia a instalação dos relógios no prédio, mas a Sanepar não ligava porque não tinha projeto. Como que foi liberado essa construção sem esse projeto? Só para concluir, Miguel, quando eu fiz um ofício pedindo para os bombeiros que eu queria a autorização deles para liberar o projeto e autorizar o Pazinato, o bombeiro me respondeu assim: é a primeira vez que recebemos um ofício falando do Pazinato. Não tinha, gente. É um absurdo. E autorizaram, liberaram essa construção. Aí nós viemos e hoje estamos dando dignidade a esse povo. O senhor perdeu mais um pouco de cabelo, né? Com essa briga toda aí, porque é brigar com um cachorro grande, né? Mas foi muitas brigas, Miguel, foi muitas brigas, né? Temos da Horas Máquinas, que foi confirmado, foi condenado o pessoal, certo? Lembra das Horas Máquinas que eu... Sim, uma denúncia com uma empresa lá na região de Foz, ali, Medianeira, São Miguel, sei lá, por ali, né? Serenópolis. Isso. Serenópolis, foram condenados, foi confirmado, houve... o dolo nessa situação, aí vem outros vendo das cortinas, que foi... Então vão vários processos. A justiça meio que deu uma apagada, viu? Eu falei com o Bianor esses dias, ele disse que saiu uma decisão de arquivamento e nem ele, nem o ex-secretário Nath e nem o próprio ex-prefeito respondem nada sobre as cortinas. Mas tá lá, e daí tem outras coisas que estão lá, tem muitas coisas que estão lá ainda que estão correndo o processo. A partir do momento que não houve o arquivamento deles, um ou outro que foi arquivado só,
Todos estão correndo. E na minha cabeça são 14 processos que ainda estão lá. Tem uns 4 que já teve uma solução, mas tem 14 que está ainda lá, certo? Lembra da senhorinha que eu denunciei que construíram a casa dela lá no Gralha Azul, em cima de Minas de Água? Sim. Aqui ele está andando e provavelmente vão ter que dar outra casa para ela. Quem que construiu essa casa aí? Essa casa também, Minha Casa Minha Vida, lá no Gralha Azul, né? Construtora via Caixa. E a Caixa. E a Caixa. Vai ter que, se der certo o que a gente denunciou com você, vai ter que tirar essa casa, preservar as 3 minas de água, certo? E dar outra casa para dona Josefa. O senhor conhece o Mano Presner? Conheço. Grande figura. Não tenho assim convivência com ele, né? Sei quem é ele. Grande empresário, jornalista e tal, né? Sabia que ele agora é colunista do Jornal Gazeta do Paraná? Então eu já vi essa informação. O Mano está escrevendo, assinando uma coluna na Gazeta do Paraná, contratado lá pelo Marcos Formigueiro, os dois amigos lá de longa data e tal, de muitas jornadas. E então o Mano escreve diariamente na Gazeta do Paraná uma coluna. Sabe o que ele escreveu hoje? Ele escreveu sobre os secretários do Ratinho que vão bem e sobre os que vão mal. E aí ele falou 2 nomes, e é onde eu quero chegar, que são aqui do nosso interesse, pelo menos de acompanhar e avaliar. Já ouviu falar no Dr. Cláudio Stabile? Sim. Dr. Cláudio Stabile, ex-presidente da Sanepar. E no Jorge Lange. Sim, conheço. Sim. Que continua presidindo a Coapar. Então, na opinião do Mano Presner, segundo a coluna dele na Gazeta do Paraná, os dois tiveram cotação abaixo do pé do tigre. Foram muito mal nos seus desempenhos. O Jorge ainda continua na Coapar. Mas o Mano deu uma generalizada ali em um sarrafo. Agora, o senhor sempre caceteou a Sanepar mesmo, né? Sim, com certeza. O senhor sempre foi uma voz dura, cobrando, né, em relação ao assunto. Como é que está essa questão da Sanepar nos seus programas, nas suas bandeiras, caso volte para a Câmara de Vereadores? Podemos conversar com o Cláudio Stabile, falar sobre ele primeiro? Ele Pode? Já não está mais na Sanepar. Não está mais. Mas quando eu estava, não tinha acesso a ele. O senhor não tinha? Ninguém tinha acesso a ele. Quando ele vinha para... Eu sempre tive. Se eu mas... pegar o telefone e ligar para o Stabile, se ele não me atender, ele me retorna. Mas, mas desde que você convide ele para alguma coisa. Não, mas perguntar sobre os assuntos, quando o senhor batia nele, eu ligava. Olha aqui o que o Dalmolin falou, presidente. E aí botava lá. Mas aí eu quero dizer, não tinha acesso a ele para nós resolver a questão. Quando eu levantava a questão, não tinha diálogo com ele para resolver. Entendi. Entendeu? Ele já ficava brabo. Como é que você falou isso, fez isso? Não, eu estou provando isso, eu falava. Eu estou provando. Eu provei e provo que dentro do relógio Sanepar passa o ar e o ar marca. Daí eu fiz uma lei para colocar o bloqueador. Todas aquelas pessoas em Cascavel que colocaram o bloqueador de ar em cima da minha lei economizam de 20% a 40% de água na cidade de Cascavel. Comprovado. Pessoa que está ouvindo pode te ligar e dizer se economiza ou não. Já acompanhei isso aí. Então, e daí não tinha acesso, que o certo dele seria, eu levantei a questão e disse, Celso, não, o que está acontecendo? O que é? Não, o problema é... Não, vamos resolver então? Vamos resolver. Se resolvesse, nós não entramos na justiça. Mas isso aqui, o pessoal da Sanepar Regional, a turma que trabalha aqui em Cascavel, se ligar lá, tem um telefone aí e encaminhar, eles vão atrás de tudo. Isso agora, é só testemunha também. Só para dizer para você que Cascavel, ali, o pessoal de Cascavel, não vou citar nome, mas se quiser eu posso citar, o pessoal de Cascavel sempre me atendeu e sempre respondeu. De acordo. O senhor não gosta de citar mas nome, o problema, você estava falando... É a Rita Camana, que é a chefe ali. Rita sempre atendeu, o Edmar Ruiz sempre atendeu, o pessoal sempre atendeu e sempre respeitou e sempre conversou comigo e toda vez me dá uma explicação. Eu estou falando agora do presidente. O presidente não tinha esse diálogo para resolver um problema. Não podia se levantar o problema da Sanepar porque ofendia ele. Agora nos diga aqui para gente que usa água para tomar banho, consumir e tudo mais a Sanepar, eu acho que a Sanepar presta um bom serviço, viu? Ela presta um bom serviço. Mas teve uma época que o senhor denunciou, parece que estava denunciando equipamentos já vencidos e tal, né? Vamos por partes. Primeiro, você pode me criticar se quiser, mas é o que eu penso. Se a Sanepar fornece para minha casa, para tua casa, Miguel, 100% da água que você consome. Maravilha. Tem água, tem a rede de esgoto, que nós pagamos pela água e pela rede de esgoto. Maravilha isso. Mas dos 100% de água que vem para minha casa, talvez eu use 1%
para mim beber e para fazer comida, certo? O resto é para lavar carro, lavar calçada, lavar roupa, descarga de banheiro e todas as coisas a mais. Agora você quer me dizer que a Sanepar, ela está tratando uma água de acordo que precisa, com toda exigência, para mim lavar roupa, lavar carro? Não, eu não tomo água da Sanepar sem passar por um filtro ou por uma jarra daquelas que faz a purificação. Eu não tomo e recomendo que não tome. E quando eu falei isso, eu fui criticado. Claro, e quando é uma coisa pesada para falar. Isso, viu? Então eu recomendo você que está... mas a água é boa. Se a água é boa, mas eu provei que na contaminação de 2018, 2019, tinha protozoário na água e a Sanepar foi multada em 1.200.000. Então ela foi multada porque foi comprovado. Veio a Vigilância em Saúde de Brasília, examinou, fez os testes e confirmou. Vocês lembram de toda a situação. E ela foi condenada por isso. Então, a Sanepar fornece água? Sim. Mas nós temos que ter agora uma situação dentro dos padrões da nossa cidade. São duas coisas. Tipo, desconfiar da Sanepar, daí eu já acho um pouco de excesso. Porque é uma empresa absolutamente irregular e a regularização, a legislação federal em cima desse tipo de processador ou industrialização da água como aquilo, vale também para quem opera a chamada água mineral. Sim. É muito rigorosa. Todos. Então, quer dizer, a fiscalização é muito dura, ela vem de cima para baixo e tal. Há uma competição muito grande no Brasil em relação a essas companhias todas, e a Sanepar sempre tem conseguido atender todos os ditames que precisa na parte técnica aí, que é um pouquinho difícil de escamotear e tal. Então, eu vou muito por este lado, né? No Rio Grande do Sul tem a Corsã também, sempre teve problemas em relação a isso, mas sempre também teve os credenciamentos todos regulares. E onde eu quero chegar, e respeitando a sua posição e a de tantos outros que dizem o que o senhor fala. Eu não bebo água da Sanepar sem ferver, tem gente que pega, vai lá e ferve. Sim. Mete lá, se tem o filtro esse, uns não tem, bota na panela, na chaleira e ferve. E depois, tudo bem. Mas a maioria de nós confia. É uma confiança que a gente tem. Que inclusive nós falamos na questão da igreja, a gente precisa também confiar, né? Nessa questão também. E aí eu vejo o seguinte, quem está no comando e o próprio governo do estado precisa diligenciar sempre para manter o nível alto, o padrão alto. Né? E eu acho que os governos também têm essa preocupação. Então, enfim, só um comentário meu em relação ao seu assunto. O senhor pode fechar para nós avançar e quer dizer que o senhor vai voltar, se combinar com o povo, de olho na Sanepar ainda. De olho na Sanepar. Porque o Cláudio Stabile já não está mais lá. Mas de olho na Sanepar, de olho na Caixa Econômica, de olho nas empresas. Prejudicou a população, vai ter alguém brigando por eles. Outra coisa, Miguel, então tá, Sanepar e tal. O cloro é benéfico, até chegar na torneira. Depois que chegou na torneira e foi pro teu copo que você vai beber, o cloro é bom para você ou não? Isso que tem que ser analisado. Aquele brancão lá que às vezes tem, sim, mas eu não vejo cloro quando eu pego a água. Mas ele tem. Eu tenho que confiar que a quantidade do cloro na água, ela está regulamentar. Ela tem. Agora vamos trabalhar no sentido. Não tem problema, a Sanepar atende nós com a água em casa 100% tirando detalhes. Relógio que marca mais por causa do ar, problema de cloro, problema de não estar talvez tão de acordo como a gente quisesse, certo? E essa situação tem que ser resolvida, certo? Porque o preço que nós pagamos na água é alto. Claro, o preço que nós pagamos na água é altíssimo. Não importa se é um caso, 10 ou 1.000. Resolver, né? E não tem uma empresa que dê mais lucro que Sanepar. Então. Pega a nossa água de graça do nosso município, águas que pertencem a Cascavel, trata ela e vende para nós. Será que a Copel não dá mais? Não, estou falando sim lucro mais líquido, né? Porque você não paga o produto. A Copel ainda tem que fazer a usina e tal, aquela história toda, né? Não, mas os investimentos da Sanepar aqui, todo mundo sabe, são vultosos. Precisa manter, precisa ampliar, precisa trocar. Arrebenta a cana aí, cada chuvarada arrebenta o cano. Mas vamos entender então, para mim, quando eu compro óleo no mercado, esse óleo veio do soja. Então tem que comprar o soja para fazer o óleo, certo? A água que nós consumimos em Cascavel da Sanepar na nossa casa, ela vem das minas de Cascavel. Só tem que processar. Claro, existe investimento e tudo mais. Eu entendi a sua comparação. Então essa situação. Então, nós queremos só as melhorias que sejam de bem-estar para a população. Quando você tem qualidade de alimento e de água, a população vai menos para o médico. Eu lembro que o senhor, certo dia na Câmara, chegou lá com uns caixotes nas costas. E aí o pessoal falou, mas o que o Dalmolin vai fazer com aqueles caixotes? Aí ficaram cuidando.
olhando e tal. E o senhor foi lá por uma parte do terreno da Câmara e daqui a pouco veio com a notícia de que iria aparecer ali abelhinhas. Abelhas. E aí o pessoal começou a falar nas abelhinhas do Dalmolin. O Dalmolin foi embora da Câmara e, olha, foi pouco tempo e assumiu caixa, assumiu abelhinha e tudo mais. Então, e aí? Vamos lá. Existe um projeto que eu fiz, né? 2 projetos muito bons, copiado por muitos municípios já. O projeto primeiro da retirada de abelhas apis africanizadas de dentro do município, né? A famosa Europa que ferrou a pessoa. E o projeto que eu fiz, o Jardins de Mel. Para dar exemplo, que vinham os alunos toda sexta-feira ver, eu coloquei 4 caixas de abelhas dentro da Câmara. O projeto, só para concluir, pedir o que eu estou fazendo, né? Me envolvendo muito com as abelhas, preservação. Hoje já são 400 pessoas, Miguel, famílias, dentro de Cascavel, que tem uma caixa de abelha. Já está aí, Odoriana, na sua casa. Tem gente que aumentou já tem outras espécies, mandaçai, tubuna, canudo, outras espécies. Mas, abelha não é abelha? Só tem, a gente fala assim, não. Abelha é abelha. Não, nós temos... Tem vários tipos. Nós temos que, no Brasil e em Cascavel também, nós temos 300 tipos de abelhas que vivem em colmeias, né? E temos 2.700 abelhas que são unitárias. E mais a apis, que é essa que ferrou então o pessoal. continua o projetinho. Continua o projeto, está o projeto lá. Mais na Câmara. Na Ninguém Câmara, quis abraçar as abelhinhas. na verdade, na Câmara, para resumir, me ligaram um dia que tinha caído uma caixa, um pilar que estava lá, a caixa estava lá. Aí eu pedi para alguém lá olhar, esse Celso aqui está abandonado o negócio, então não tira, né? levamos, mas continua o projeto, continuam famílias sendo atendidas e hoje o projeto é show de bola. Já estamos indo para outras cidades da palestra. Sexta-feira retrasada fomos na Copel, demos uma palestra para o funcionário da Copel e o projeto está uma maravilha. Só para concluir, eu não posso deixar isso. Se nós acabarmos com todas as abelhas no mundo, se hoje não tiver abelha no Brasil, nós vivemos só 4 anos. Depois se perdeu. A abelha, ela é o sustento de cada um de nós. Nós precisamos das abelhas para ter alimento. Mas eu não sabia. Sim, senhor. A polinização de todo o nosso alimento, 90% do nosso alimento, de 80% a 90%. Tudo bem, mas se 4 anos... 4 anos. Se acabar as abelhas no mundo hoje, 4 anos. Tanto para o pessoal pesquisar e ver isso, que no Japão, eles estão já preocupados muito com isso, porque se perdeu as abelhas, eles estão fazendo abelha robô, que não está dando certo, estão fazendo a polinização com cotonetes, com isso, com aquilo, não está dando certo e já está um desespero. Existe também, nos Estados Unidos, também já fizeram também um robô para fazer a polinização. Né? Então precisamos das abelhas e precisamos preservar elas. Pastor Dalmolin, ex-vereador, entre um mosquitinho da dengue voando em roda de nós e uma abelhinha dessas voando também em roda de nós, e o secretário Bailac com aquela, como é o nome daquele fumacê. Caminhão? O fumacê voando ali para matar o mosquito e já mata junto aqui a abelha. Como é que resolve isso, homem de Deus? Tanto a abelha como o mosquito da dengue são 2 insetos, certo? Um inseto do bem e um inseto do mal. O do bem que faz a polinização, faz mel, faz o próprio e cuida da nossa alimentação. Um inseto do mal, que é o mosquito da dengue, que mata as pessoas. A abelha da vida e o mosquito mata. Mas temos esse encontro agora. Mas se matar o mosquito que faz o mal, vai matar mata a abelha também. Quando passa o fumacê, ele mata a abelha também. Daí que vem o pessoal que a gente chama de meliponicultor, que somos nós, que cuidamos de abelhas nativas, abelhas ASF, sem ferrão. Quando vai acontecer o fumacê lá no meu bairro Floresta, a gente montou um canal com o pessoal de Enemias, maravilhoso, o pessoal ali do Enemias, a Ana Cláudia que coordenou isso, e montamos um grupo com eles. Então vai passar o fumacê lá no Floresta. Ela me avisava um dia antes, eu fechava minhas caixas, todo mundo fechava as caixas, todo mundo selava elas, né? Alguns casos a gente levava as caixas para dentro da nossa casa, para a sala, fechadinha, e deixava ali. Passava o seu fumacê, nós esperávamos 24 horas, colocávamos a caixa de volta. Daí o que acontece? Mas a abelha que está lá em um tronco, em uma árvore, no muro, essa morre. Só que dessas abelhas que nós, os meliponicultores, preservam, certo? E cuidaram, elas vão largar enxame, esses enxames vão repovoar de novo natureza. Então a importância do meliponicultor. Então tem que cuidar da abelhinha, mas muito mais tem que cuidar do pátio da casa para evitar o mosquito da dengue, porque o aparecimento dele é diferente do aparecimento da abelhinha. Isso. A abelhinha é tratável e tudo mais.
mas o mosquitinho da dengue, viu? Agora meio que está dando uma esfriada. Tá do frio, né? E tal, mas depois vai ficar de novo, pastor. Quando eu dou palestra sobre as abelhas, eu falo sobre isso. Disse, olha, se você não cuidar da sua casa, do seu quintal, não reciclar, e é incrível o ser humano, né? Rapaz, os caras jogam latinha na rua, os caras jogam um copo plástico. É incrível o ser humano não ter consciência que está destruindo, às vezes, a sua natureza, o seu meio ambiente, e muitas vezes alguém da sua família que vai passar por uma situação muito difícil. O senhor tem parentes ou amigos no Rio Grande do Sul? Tenho amigos, tenho irmãos de igreja. Viu? Não precisamos ir muito longe. É pertinho aqui, no Sul. O que está acontecendo no Rio Grande? Foi o São Pedro que quis assim? Eu lembro de uns ecochatos de 25, 30 anos atrás, lá mesmo na região do Rio Grande do Sul, de onde nós somos originários, e eles iam para a rádio, eu entrevistei vários, eles eram considerados malucos. E, de um modo geral, a ordem que nos davam era de deixar eles no anonimato. Mas, assim, as coisas que falavam eram tão interessantes e tão pesadas e tal, que a gente na linha de frente lá, quando dava, metia eles no ar e eles avisavam que um dia ia acontecer o que hoje está acontecendo. Inclusive, então, vou te passar uma situação para você em primeira mão agora. Inclusive no Rio Grande do Sul, eles perderam tudo, no caso, quando se trata de alimento, de plantação. Sim. Vai ter que plantar tudo de novo. Se a abelha faz a polinização e precisa da abelha, nós, os meliponicultores, vamos nos organizar, já estamos trabalhando sobre isso, vamos nos organizar, e a nível de Brasil, pelo menos de Cascavel e Paraná, a gente vai fazer isso, nós vamos nos organizar, e vai chegar uma época que, quando começarem a plantar de novo, lá em outubro, novembro, vão desovar a nós vamos levar algumas caixas de abelhas para o Rio Grande do Sul. Bastante tem que ser, né? Na verdade, a abelha vai ser multiplicando, né? Também. Pega uma caixa de jataí, ela larga de 3 a 4 enxames por ano, né? Tu leva as primeiras e depois elas vão se multiplicando. Muito bom, viu? Parabéns. Nós vamos pegar e nós vamos fazer um trabalho nesse sentido. Paraná, muito Cascavel, vai pegar caixas de abelha, vai levar no Rio Grande do Sul para que os meliponicultores de lá possam ter as suas abelhas. Falando em abelha, em polinização, multiplicação e tudo mais, também, parafraseando e comparando, é o segredo na questão eleitoral, precisa de votos. Né? Você tem que começar aqui, ir para lá e tal. E cuidar dos enxames. Exatamente. Os enxames quem que são? São os senhores que estão lá nos grupos e tal, os partidos, né? Isso. No PL, que é o seu partido, o enxame anda meio movimentado, né? Grande. Aportou lá o prefeito reeleito Leonardo Paranhos, que vai agora desembarcar do governo em janeiro. O vice-prefeito também para lá, que é prefeiturável aí do grupo e tal. E outras lideranças aí. O próprio Alessio Espínola, presidente da Câmara, acabou indo para lá. E outros mais aqui que a gente não vai nominar, né? Os senhores que estavam na casa lá estão satisfeitos? Está havendo um entendimento e tal? Não. Vamos encerrar aqui com um pouquinho mais de política também. Como é que está o nosso Houve uma PL? concordância de todos nós concordamos, aceitamos e convidamos, inclusive, tem um desses que você citou, que foram convidados para nós, vem para o PL, vem para cá. A gente acredita que na força de uma sigla partidária... Eu gosto de nomes. O Alessio foi convidado? Foi convidado. Porque o Renato, quem convidou foi... Não, daí foi direto lá com o Bolsonaro, o Jacobo e o Paranhos. E o Alessio... Mas nós convidamos... Mas o Alessio deu problema no Republicanos, né? Até uma confusão aí com o Renato Silva. E agora aqui nós estamos noticiando e tal, na edição que já estão fumando o cachimbo da paz de novo, né? Tomando chimarrão na mesma cuia. Que bom, né? Tomara que isso dure aí. Mas o Alessio não quis, não foi recebido no Republicanos e aí foi para lá. Foi. Qual é a matemática? Só para o nosso amigo entender. Dele ir para lá? É uma pessoa que tem voto, tem capacidade de fazer uma boa votação. Como nós criamos uma sigla partidária para ter bastante voto e eleger bastante vereadores, você precisa fazer crescer. Mas vocês não têm medo que o Alessio engula vocês? Não, claro que não. Quantas vagas os senhores lá do PL acham que vão preencher na Câmara? Nós acreditamos que vamos fazer 3 ou 4 direto, certo? E poderemos fazer na sobra também. Mas todos os outros partidos, um pouquinho mais, vai faltar vaga. Acham a mesma coisa. Eu precisaria ter 35 vereadores Mas então na você Câmara. pega, aí que existe a matemática. Pega todos os pré-candidatos do PL e faz um cálculo. Sim. Faz um cálculo e tu tem uma ideia, certo? Nessa ideia de votos, nós gritamos isso, certo?
enquanto acontecer isso, só depois do dia 6 de outubro. Agora, outra coisa que o pessoal comenta assim, Renato Silva no PL é Bolsonaro desde quando? Quando é que apareceu na janela do vagão levando pedrada aí da turma do Lula? O pessoal questiona. Vocês questionaram isso também ou... Quanto ser Bolsonaro ou ser de direita, certo? Vamos falar um pouquinho só do Celso Damolin. De direita, sempre trabalhei na campanha do Bolsonaro e sou de direita e provo que sou de direita. 70 dias na frente do quartel aqui em Cascavel, certo? Eu lembro. 70 dias. Aí quer saber, dizia para assim, Celso, por que você não tira os teus vídeos da internet? Por quê? Não é perigoso você? Não. Eu sou isso aí. O senhor não está respondendo o processo em Brasília do 8 de janeiro? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Não, se não foi notificado até hoje é porque não, né? Então não. Mas tivemos em Brasília, tivemos aqui e fizemos a nossa parte. Eu não estava dia 8 de janeiro, sim, tá? No dia 8 não tá. Eu fui antes, né? E nós somos de direita, somos patriotas. Então, isso o senhor falando pelo senhor? Por mim, por Celso, tá? O Renato, ele é um cara de direita, certo? Mas não tomou, talvez, algumas atitudes, como muitos não tomaram, né? Aí ele tem que falar por ele. Ele tem que falar por ele. Aí você traz ele aqui e pede para ele. Mas... O quê? O que você disse? Você convida ele para vir aqui e vai te falar. Olha bem. Já pela quarta vez convidamos o Renato. 4 vezes o Renato disse que vinha. 4 vezes ele cancelou por motivos de força maior. E agora, aproveitando aqui a deixa do ex-vereador Damolin, sinta-se convidado pela 5ª vez, a cadeira está ali, é a mesma, os microfones estão aqui, e a conversa é assim, tem nada escrito aqui, papelzinho antes, a conversa é assim, pauta livre, vai né? crescendo de acordo com o assunto vai chegando. Mas está convidado, Renato, estamos aguardando. Renato é um cara bom, você vai conhecendo ele, você vai começando a admirar mais ele, tem mais confiança nele, e eu acho que o Renato vai ser o nosso prefeito em Cascavel, vai ser um bom prefeito, e nós temos confiança nele. Então, conhecendo o Renato, você aprende a querer trabalhar mais para ele e confiar mais nele. Mas o Renato não vai participar dos debates? Já não tem essa informação. Do partido não tem essa informação. Mas não é bom, né? Eu acho que o senhor concordaria que não é bom. Candidato tem que participar. Tem que participar. Se preparar e participar. Que nem eu só para repetindo. Quer saber de Celso Damolin? Qual é a minha opinião? Tem um detalhe, Miguel. Quando o cara vai estudar o Celso Damolin, vai na pesquisa lá, buscar lá na internet sobre, vai achar tudo lá. E vai achar que Celso Damolin é contra a ideologia de gênero, que Celso Damolin é contra a linguagem neutra, que Celso Damolin é contra o aborto. Mas o banheiro unissex passa. Contra também. Contra também. Então vai saber que eu sou contra fazer. Então, às vezes, é quase assim, não, então não vou votar nesse cara porque eu sou a favor disso. Então é muito bom você saber em quem você vai votar. Viu, o senhor tem que ser transparente, né? Exatamente. Todos têm que ser transparentes, mas é o seguinte, a comunicação. O senhor sempre foi um cara de comunicação. Sim. O senhor sempre consegue, Sim. Mesmo enredado, enrolado com questões que são delicadas em relação, você sempre consegue argumentar e tal. Então isso é bom, isso dá votos a seu favor. Mas de um modo geral, a política ela precisa ser bem transparente, porque senão fica tudo assim muito complicado e passível das pessoas de repente terem o juízo errado. O Renato tem medo de falar, não vai ter que enfrentar o Pedro ou o Paulo, não consegue e tal. Não é nada disso. Mas o Renato precisa vir dizer e mostrar, comprovar que não é nada disso. Só vai aumentar os pontos dele na pesquisa, né? Aliás, está saindo pesquisa agora grande aí, você já ouviu falar? Está registrada. Já. E o Jadir nos informou que ela foi impugnada. Esse detalhe eu não sabia que tinha sido também não. Eu sabia uma pesquisa de 3 mil questionários e tal. Ela já está até com os números meio que circulando por aí. Eu tenho os números da pesquisa. Vaza, né? Mas não tem como segurar, né? Mas não dá para divulgar. Diz que da política não tem segredo, né? Não tem. Onde 2 falam, não tem. Não tem segredo. Só se um morrer. Então, assim, os números finais dessa pesquisona grande de 3 mil questionários já até são conhecidos em off, né? Mas oficialmente teve uma impugnação agora, nas últimas horas. Vai demorar ainda um pouquinho mais, com certeza, para a gente conhecer. Pesquisa ganha eleição? Trabalho ganha eleição, certo? Mostrar projetos, mostrar a força e vontade, mostrar que a pessoa é honrada, pode representar a população, mostrar que tem princípios, isso ganha eleição.
Isso sim ganha eleição. E quando a pessoa, e até para o eleitor que está nos ouvindo, né? Às vezes mais aquele político é um mau exemplo. Mas quem votou nele? Quem elegeu ele? Então saiba em quem você vai votar, saiba os princípios dessa pessoa, saiba quem é essa pessoa que você vai votar, para depois você não se arrepender. Nós aqui com os entrevistados políticos abordamos os nomes mais de projeção na corrida eleitoral para a prefeitura. Quem quer responde, quem não quer não responde, fique à vontade. Já falamos aqui do Renato Silva, seu pré-candidato, e o senhor disse que ele tem condições. Então vamos adiante aí. Edgar Bueno. Edgar Bueno, como eu estou com o Renato, eu vou trabalhar e lutar por Renato ser eleito prefeito de Cascavel. Acredito nele. Na minha opinião, é o melhor nome que nós temos em Cascavel hoje como pré-candidato a prefeito, certo? Eu acredito que alguém vai para o segundo turno com o Renato. Se der segundo turno, alguém vai com ele. Então, poderá até ser Edgar, poderá ser Pacheco, então, já avançando, mais Pacheco. Então, pode também estar no segundo turno, né? E, na verdade, Miguel, eu acredito que a eleição mesmo vai ser no segundo turno, vai ser forte daí, né? Segundo turno, com os dois que sobrar, vai ser muito forte essa eleição. Fernando Mantovani, lá do MDB. Não conhecia ele, conheci ele há pouco tempo, agora sim, eu via falar dele, se mantinha. Isso já é positivo para o candidato, isso, né? Isso. Não conhecia, mas agora conheço. Mas é um cara bom, bom, porque a gente, com coincidência, encontrei ele hoje. É um cara bom, né? Talvez precisa mais tempo para ser conhecido da população, né? Henrique me acabou. Piá bom, um piá que tem uma capacidade boa, um piá joia, também falta ele ser conhecido da população, que às vezes nem toda a população, principalmente nos bairros, eu que ando muito em bairros, né, não sabe quem é ele, não conhece ele, sabe? O senhorzinho levanta às 6 horas da manhã, trabalha até às 7, chega em casa às 8 horas, certo. Ele quer descansar, vai dormir, não está muito ligado, então não conhece, mas é um menino muito bom. Lilian Porto, a vereadora, a professora Lilian, do PT. A Lilian é uma pessoa boa, mas está no partido errado, está na coligação errada, está com o povo errado, certo? A Lilian, ela hoje, estando junto com o governo da esquerda, isso prejudica ela. Mas como é que ela vai fazer? Sempre foi de lá? Pois é, por isso que eu estou dizendo. Né? Azar de vocês, ou do nosso, não sei, eu sou entrevistador, né? Que os da direita que perderam a eleição. Perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição. E estamos pagando o preço, e um preço alto, por perder essa eleição, certo? Agora, mais recentemente, o ex-vereador, não sei se foi colega seu lá, até acho que foi, Rafael Burgneroto. Isso. Ele está afiliado ao Rede Sustentabilidade, lá com o Toninho Frentista, aquela turma, né? E confirma que é prefeiturável também. Eu tive com o Rafael Burgneroto, ele era suplente do Gugu, o Gugu saiu, se elegeu e ele entrou. Certo, então, isso. Eu tive 2 anos com o Rafael. Tá? Menino bom, advogado conhecedor, inteligente e muitas vezes auxiliou a gente até quando era parte jurídica, né, com o conhecimento que ele tinha. É um menino bom também. Muito bem, acho que falamos de todos aí, agora para funilar. Nós temos o Coronel Lee também, que está se inserindo, falamos do Coronel Lee, é do Agir, é verdade, bem lembrado. Coronel Lee também é uma pessoa boa, conheço ele, um cara bom, certo? E falta, às vezes, alguns desses candidatos ter uma viabilidade política maior agora nesse momento, né? E, nesse caso, hoje a gente está com convicção, vamos trabalhar para Renato Silva. Muito bem, agora encerrando na questão da vereança, que é o seu foco, nós vamos ter um máximo de 280, vamos colocar candidatos agora nessa campanha que vem aí, pelo que tudo indica, né? Muito longe dos 487, 400, vamos dizer que seja 400. Viu? Caiu bastante. Caiu bastante. Isso muda o que na vida do eleitor? Do eleitor e do candidato, né? Também a campanha é uma campanha nova, né? Nova. É diferenciada essa campanha agora de vereador. Por quê? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque se diminuir, vamos falar assim, vai diminuir 150 candidatos a vereador. Nós temos os votos que seriam desses 150 candidatos sobrando na praça. Aí eu tenho que ir buscar. Então, aquela história, eu vou ter que trabalhar mais, que tem mais voto disponível. O senhor acha que metade da atual Câmara cai? Eu acho que um pouquinho mais. É mesmo, né? Porque às vezes, Miguel, às vezes o vereador que está na Câmara vai fazer uma votação boa, certo? Mas vai ficar fora. Por quê? Vamos pegar lá um partido X que tem 5 vereadores. Quantos elege naquela chapa? 2, 3, 2 vai ficar fora.
certo? Então tem vereador que vai fazer votação boa, que é merecedor, mas fica fora porque a sigla não vai conseguir eleger o mesmo número de candidatos, certo? Então nessa matemática, acredito, já temos 2 que tá fora, que é a Lília e o Rômulo, que não vão, certo? Então já tem 2. Não sei não, a Lília até sim, mas dizem que o Rômulo pode ser que ele pode ser candidato a vereador se ele quiser, até a convenção. Sim, mas vamos pegar aí tu começa a fazer a somatória de partidos que tem vereadores eleitos, e daí tira aqueles que vão se eleger, aqueles que não vão se eleger. Então, Molinho, o tempo está estourado, né, Luciano? Já podemos acabar, então fica aqui um minuto para você fazer a conversa aqui, olhando para o nosso... amiga do Batendo Guiz, não pode pedir voto, o senhor sabe disso e tudo mais, mas pode falar... Que sou pré-candidato. Que é pré-candidato, né? E por que é pré-candidato? Bom, pessoal, eu sou Tom Celso Dalmolin, sou pré-candidato a vereador. Agradeço ao Miguel, ao Guizo, que me convidaram para estar aqui. E aquilo que eu sempre falo e vou repetir. Quer saber quem você vai colocar para administrar a tua cidade, ou na prefeitura, ou na Câmara de Vereadores? Olha o passado dessa pessoa. Olha o que ela fez, olha como ela é. Vai no bairro que ela mora e pede dela. Vai na família dela e pede quem é essa pessoa, certo? Para que você saiba em quem você vai votar. Lembre que não é a política que corrompe a pessoa. A pessoa já é corrompida e não tinha oportunidade de colocar isso em prática. Então que você pesquise. Hoje a internet é uma arma muito boa para cada um de nós. Entre na internet, pesquise e busque quem é aquela pessoa que você vai votar lá em 6 de outubro. Então, como pré-candidato, vou passar pelas convenções ainda, confirmando o meu nome, certo? Olha o passado do Celso, olha o passado de todos que são candidatos a vereador, para tu saber quem é essa pessoa e saber se você vai votar bem ou não. Um abraço. Abraço. Ao senhor, para a família, para todo mundo aí. Obrigado, sorte, Miguel. né? Obrigado. Na correria todo dia a dia. Um abraço a todos que estiveram conosco aqui do outro lado, assistindo mais este Batendo Guizo. Já estamos providenciando mais Batendo Guizo na sequência, também na esteira política dos acontecimentos das últimas horas. E daqui até a eleição, ou até quando nos permitir, vai ser assim, um atrás do outro, e a conversa desse jeito, levantando as questões e tal, para você aí do outro lado saber o que está acontecendo com as pessoas, os homens e as mulheres que vão procurar, com certeza, já começaram, né? Já estão indo nas casas aí e pedir o seu apoio. Bate-Guizo faz a população conhecer mais a pessoa que está aqui. É bom, interessante, mais aberto, né? Vai conhecer. Ele é bem espontâneo. Sim. E vocês conhecem bem a pessoa. Um abraço, pastor, e boa sorte aí para o senhor. Abraço, Voltamos obrigado. a qualquer momento. Um abraço, até lá.